Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao primeiro de 3 dias da série de programas especiais Agropecuária do Futuro, onde nós vamos discutir juntos as ações que precisam ser feitas agora, no presente, para que o agronegócio continue crescendo e sendo essa potência mundial no mundo de amanhã. Nós estaremos juntos nesta terça, quarta e quinta-feira falando sobre desafios, mas também oportunidades relacionadas ao meio ambiente, aos impactos sociais e à governança no agronegócio. Tudo isso formam os 3 pilares do ESG. E hoje o foco serão 2 assuntos relacionados às questões ambientais, em celebração ao Dia Internacional das Florestas. Essa data foi instituída aí em 2012 pelas Nações Unidas, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, com o objetivo de conscientizar a população a respeito da importância das florestas em todo o planeta. Isso porque elas são um importante estoque de carbono e têm um papel essencial para o regime de chuvas, entre tantos outros benefícios. E vamos às nossas discussões de hoje. Até às 7 da noite desta terça-feira nós seguimos juntos, falando sobre os desafios para a recuperação das áreas degradadas e também as soluções para a expansão da irrigação. Começando pelo tema da recuperação das áreas degradadas, que tem uma relação direta com a produtividade dentro da porteira e com a contenção das mudanças climáticas fora dela. O solo saudável é um dos principais meios para a remoção de carbono equivalente da atmosfera, que são os gases de efeito estufa que causam o aquecimento global. De acordo com dados do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, há cerca de 2 a 3 vezes mais carbono estocado nos solos do que o armazenado na vegetação. Por isso, é tão importante recuperar as áreas degradadas. E no Brasil, esse é um desafio imenso, que se estende por cerca de 66 milhões de hectares de pastagens em estado de degradação intermediária e 35 milhões em estado de degradação severa, o que representa aproximadamente 63,5% de toda a área de pastagens do Brasil, segundo o levantamento do LAPIG, o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás. A boa notícia é que as possibilidades para a recuperação dessas áreas são diversas e envolvem a adoção de modelos produtivos rentáveis, como a integração lavoura-pecuária-floresta, a adoção de sistemas agroflorestais, a intensificação da produção de carne a pasto e, talvez, uma das principais delas, a incorporação dessas áreas para a agricultura, o que possibilitará ao país aumentar exponencialmente a produção sem a necessidade de desmatar. De acordo com o Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas, para se alcançar a meta do governo federal de recuperar 30 milhões de hectares de pastagens até 2030 por meio do Plano ABC+, de agricultura de baixo carbono, seria necessário investir cerca de 42 bilhões de reais. No entanto, esse investimento vale a pena, pois considerando os ganhos de produtividade dessas áreas recuperadas, a receita potencial poderia ser de mais de 75 bilhões de reais, resultando em um lucro de mais de 33 bilhões. Isso sem falar nos ganhos ambientais e sociais. O desafio para recuperar as áreas degradadas é grande, mas os resultados desse caminho prometem ser muito promissores. E eu estou aqui agora com um time de respeito para a gente discutir esse assunto a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente. Gustavo Espadotti, chefe-geral da Embrapa Territorial, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Liege. Obrigado. Muito obrigada também por ter aceito o nosso convite para estar aqui com a gente. Liege Correia, que é diretora de sustentabilidade da Friboi. Obrigada. Obrigada a você. Bom, a gente também está aqui com o Maurício Veloso, que é presidente da SOCOM, Associação Nacional de Pecuária Intensiva. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, e é um prazer estar aqui com você e com todos. O prazer é todo nosso, Maurício. E também Rogério Melo, gerente de carbono da UPL. Seja muito bem-vindo também. É uma satisfação estar com todos aqui e participar desse programa do Planeta Campo. Satisfação toda nossa, Rogério. Bom, para a gente começar, vou começar perguntando aqui para o Gustavo, qual que é o real potencial das áreas degradadas, né? Nós vimos aí que a gente tem aí 65,5% de pastagens degradadas, mas qual que é o real potencial? Quanto disso realmente poderia ser convertido para áreas de agricultura? E quais são os principais desafios para colocar isso em prática? Bom, Liege, essa é uma ótima pergunta, mas eu preciso dar um passo atrás para contextualizar o que seria uma área degradada. Bom, uma área degradada, ela é uma área que foi antropizada e que ela deixou de ter o mesmo potencial produtivo que ela tinha anteriormente. E essa degradação ela pode ocorrer por várias causas.
ela pode ser uma degradação química, ou seja, uma degradação por perda de nutrientes, de fertilidade desse solo. Ela pode ser uma degradação física, ou seja, teve uma compactação superficial, subsuperficial, que está limitando o crescimento das raízes das plantas e a aquisição de água e de nutrientes. E ela pode ser também uma degradação biológica desse solo, quando os micro-organismos lá presentes ou deixam de estar presentes e fazer os benefícios que eles normalmente fariam para as culturas lá presentes. Mas o grande desafio que nós temos é mapear essas áreas degradadas e fazer uma repartição territorial dessas áreas, identificando onde elas estão, quais os biomas elas estão presentes, quais os sistemas de produção elas estão afetadas, para que de posse desse mapeamento circunstanciado dessas áreas, nós possamos ter a difusão de boas práticas, produtos, processos agropecuários, que a ciência, as universidades, os órgãos de extensão rural, as entidades estaduais de pesquisa e também a Embrapa possam direcionar as melhores práticas agropecuárias para que a gente possa conviver e alterar a degradação dessas áreas, tornando elas novamente aptas para os cultivos. Um problema que nós temos é porque cada um desses territórios tem as suas particularidades, sejam ambientais, edafoclimáticas, de solo, de clima, de vegetação e também dos produtores rurais. Em cada local existe um sistema de produção, uma destinação para o uso dessas terras, seja para agricultura, para pecuária, para silvicultura, e nós devemos adaptar as tecnologias disponíveis para cada uma dessas situações de degradação, sejam elas exclusivas, como um caso de uma degradação química somente, ou uma química aliada a biológica, uma química física biológica. Então, dependendo desse conjunto, você tem práticas, produtos e processos que vão dar sustentabilidade para essa produção. Mas o importante é saber que nós temos esses processos de perda natural de fertilidade e de perda por práticas que podem ser corrigidas e que existe tecnologia disponível para isso, independente do local, independente da categoria do produtor. E assim, levando tecnologia, ciência, conhecimento para a prática, para a ponta do produtor, nós vamos conseguir atingir o objetivo de aumento da produção de alimentos no Brasil, que é o grande desafio que nós temos. Sim. E só existe 3 meios de conseguir aumentar a produção de alimentos. É o aumento da área cultivada, que seria a conversão de áreas degradadas para dentro dos processos produtivos, o aumento da produtividade das culturas, ou seja, produzir mais pasto, produzir mais milho, mais soja, mais algodão por hectare, ou a intensificação no uso da terra, que é você usar a terra com mais de um cultivo agrícola dentro de uma safra agropecuária, seja com a rotação de culturas, com a integração, com o uso, por exemplo, do cultivo de safrinha, com a adubação verde e, por fim, com o sistema mais tecnificado que nós temos hoje para o produtor rural, que é a integração lavoura-pecuária-floresta. E é bom dizer que a gente já faz bastante disso, né, Gustavo? Exatamente. Temos muitas áreas em todos esses sistemas de produção possíveis de termos uma agricultura cada vez mais equilibrada com o meio ambiente, usando recursos naturais da melhor forma, usando os insumos que nós temos, sejam eles químicos, biológicos, na medida certa, na quantidade certa e na hora certa, para que a sustentabilidade da produção seja cada vez maior. E produzindo com sustentabilidade, com a dose certa, no momento certo, nós vamos ter também o aumento da competitividade do agro, porque as culturas respondem de melhor maneira para boas práticas agrícolas, você utiliza os insumos na quantidade necessária, sem desperdício, e você tem um meio ambiente favorecido por essas boas práticas no final. Perfeito. Obrigada, Gustavo. Passando aqui para o Rogério, então. Rogério, eu acredito que um dos principais empecilhos aí para essa questão das áreas degradadas é o investimento alto que se precisa ser feito e também o tempo para que essas áreas realmente se recuperem. Então, o que você poderia dizer com relação a esse investimento, se isso tem retorno para o pecuarista ou para o agricultor lá na frente e em quanto tempo ele consegue ver o retorno disso? Essa é uma ótima pergunta e para respondê-la a gente precisa visitar a diversidade da pecuária e da agricultura brasileira. Há estudos, né? A literatura nos traz algumas referências que são muito interessantes. Algumas, em especial, há um estudo recente do Observatório de Bioeconomia da Fundação da Getúlio Vargas, que indica tendências regionais. Então,
você tem para áreas degradadas no bioma do Pantanal e Mata Atlântica um custo um pouco menos elevado para a restauração dessas áreas, e você tem para, por exemplo, o bioma do Pampa um custo bem mais elevado. O principal ponto para a recuperação dessas áreas, como muito bem mencionou o Gustavo, é o produtor adequar a sua realidade regional com a sua disponibilidade de investimento. O Brasil tem uma vocação enorme para a produção de carne e grãos e alimentos e fibras em geral, e essa vocação ela é distinta em seus diferentes biomas e territórios. Sendo assim, o produtor precisa estar atento às ferramentas digitais, às ferramentas biológicas e químicas para estabelecer, segundo a sua realidade de investimento, o melhor plano possível para a recuperação dessas áreas. Para citar um exemplo, segundo dados de levantamento médio de custo para a recuperação de uma área degradada no bioma de Mata Atlântica, no ano passado, um produtor gastaria por volta de R$ 950. Esse custo sobe significativamente quando essa recuperação ocorre no bioma do Pampa. Mas isso são valores médios que a literatura e a ciência nos traz como referência. Um dano severo, uma degradação severa, pode consumir do produtor muito mais que R$ 3.000, R$ 4.000 por hectare de investimento. Então, em resumo, o produtor precisa ter um bom planejamento de fluxo de caixa, de viabilidade econômica, para que possa realmente estruturar de maneira construtiva o seu programa de recuperação de áreas degradadas. E justamente essa questão do prejuízo é o que eu vou perguntar agora para o Maurício. Né, Maurício, essa questão do prejuízo é bem importante, né? Quando a gente fala de áreas degradadas, isso significa uma perca financeira e também produtividade para o pecuarista, não é? Esse processo, ele ocorre, processo de degradação, ele ocorre fundamentalmente não por falta de investimento, mas por manejo incorreto. O grande problema nosso, o maior de todos os nossos problemas, falando da pecuária especificamente, não se trata de valores maiores ou menores pagos pela indústria, não se trata de insumos mais caros ou menos caros, mas se trata principalmente de toda a linha de desperdícios ocorrido dentro de uma propriedade pecuária, onde o maior deles é disparado justamente o desperdício de pastagens. É o manejo muito mal feito. Então, complementando o que disse muito bem o Gustavo, além da necessidade fundamental da gente saber diferenciar as áreas carentes de recuperação e de reforma, para ficar bem claro o diferencial de um e de outro, para que não haja o desperdício que há hoje de se reformar de 3 a 4 vezes o que de fato só precisaria estar sendo recuperado. Então, é um desperdício muito grande e maior ainda, porque essa reforma é feita e não aproveitada, porque muito rapidamente, mais ou menos em 2 anos, esses pastos voltam a estarem degradados por uma ausência correta de manejo. E manejo não gasta dinheiro nenhum, manejo é o jeitão de fazer as coisas. Então, o que de fato o nosso pecuarista precisa fazer, tão quanto o nosso agricultor, é colher aquilo que produz. Nós temos uma produção extraordinária de forragem, um potencial que até o momento tem se provado infinito.
Afinal de contas, eu ouço palestras do professor mestre de todos nós, Moacir Corsi, há pelo menos 40 anos, e eu sempre desafio as pessoas se querem ouvir a melhor palestra dele, não é essa de hoje, ouçam a de amanhã, ouçam daqui a 6 meses, porque o cara que a vida inteira pesquisa e aplica essa pesquisa e todo ano as pastagens tropicais o surpreendem e a todos nós, mas é incrível como nós temos esse domínio, nós estando sendo os melhores produtores de forragem que existe e nós somos os piores colhedores de forragem. Então, este desafio de manejarmos bem esta lavoura perene, que são as pastagens, quer dizer, ainda que em integração, pastagem é uma lavoura perene. E este processo de integração, onde possível, deve ser permanente, é desejável, mas a colheita, a gente tem pecado muito, muito, e pensando que mais de 60% da forragem produzida não é colhida ou é mal colhida, isso nos assusta porque eleva os custos de produção pecuária a uma condição que não existe valor de arroba suficiente para conseguir compensar a ineficiência, enfim, dessas perdas por desperdício. E eu poderia citar pelo menos aí umas 12 dúzias de desperdícios ocorridas todo dia nas fazendas. Sim. Maurício, mas aí você falou bastante desse desperdício. O que o pecuarista pode fazer para mudar esse cenário, para não desperdiçar? A intensificação de pastagens é uma solução nesse sentido? Olha, a intensificação, a gente precisa entender. Intensificação não é como maior desembolso. Intensificação é, antes de qualquer coisa, o aproveitamento mais racional possível daquilo que ele tem. Então, via de regra, o pecuarista ele enxerga como o melhor sistema de produção aquilo que ele não tem. Então, ele precisa trocar a forrageira, ele precisa trocar o trator, mas não é por aí. Ele precisa, com calma, identificar o rebanho que ele tem, ter a propriedade de individualizar esse rebanho que ele tem, construir uma estratégia de evolução desse rebanho para saber onde ele quer chegar com esse rebanho, quais são os objetivos, se é cria, recria, engorda, terminação, apenas recria. E ele precisa ter um cálculo do que esses animais precisam comer, seja de pastagem, seja de silo, seja de feno, seja de suplementos agropecuários, medicamentos todos de sanidade. Ele precisa ter toda uma conta de o que ele precisa para quando chegar. Bom, essa estratégia que ele tem que fazer com pelo menos 1, 2 anos de antecedência para que haja uma previsibilidade disso tudo. E a lucratividade ou não deste sistema implica necessariamente em ele conhecer esses custos, ele tem que conhecer esses custos, ele tem que conhecer o fluxo de caixa possível com esse rebanho que ele tem nas mãos, identificado um a um, e não mais com essa história de lote, de média. Média é o seguinte, um dá dinheiro, o outro tira. Então, na média, não virou nada. Ele troca 6 por meia dúzia quando tem sorte. Então, ele precisa, de fato, identificar muito bem aquilo que é possível ser feito. E outra, ele tem que começar. O grande problema de todo mundo que fala muito, planeja muito, conta muita história, inventa muita justificativa, é como diz o Amir Klink, que o maior risco que corre o navegador é o de nunca partir. Então, o pecuarista, ele precisa entender que ele tem que conhecer de fato a fundo o negócio dele e que não é mais o negócio do pai, do avô, do bisavô. A pecuária mudou definitivamente e não permite mais amadorismo. A quantidade de competências que o pecuarista precisa reunir hoje para que ele dê certo é imensa. E é preciso que ele tenha a humildade necessária de saber que tem que reaprender.
e tem que reaprender rápido, correndo e precisa de ajuda. Sim. Mas, assim, para ele dar o start, o que ele precisa fazer? Ele tem que conhecer o rebanho dele, um a um, e ele tem que ser capaz de dizer o que cada uma dessas cabeças de gado que ele tem, o que é que vai acontecer com cada uma dessas cabeças, no prazo de 1 ano, de 2 anos. Ele tem que saber exatamente qual é o momento que cada um desses animais vai virar dinheiro, vai virar bezerro, e quais são as necessidades de despesas que esses animais vão dar durante esse 1, 2 anos e casar todas essas despesas que fatalmente irão acontecer com o fluxo de caixa previsto. Ele tem que sentar e ele só levanta da cadeira quando ele tiver com essa conta feita, para ele saber se ele vai chegar, se a gasolina que está no avião dele vai ser suficiente para ele aterrissar lá na frente ou se esse avião vai ficar sem gasolina no meio do trajeto. Tá E certo. pode ter certeza, cai mesmo. Tá certo, tá certo. Ótima analogia aí, Maurício. Agora, Liege, uma das soluções para essa questão das áreas degradadas é o reflorestamento, e o Escritório Verde ele vem atuando também nisso, aí de mãos dadas com os produtores, para conseguir fazer eles se regularizarem, reflorestar áreas de APP. Me conta um pouquinho mais sobre isso, sobre essa iniciativa. Obrigada pela pergunta. Eu tenho certeza que a gente tem que olhar primeiro, antes de olhar para a produtividade, é onde essa pecuária está inserida, onde esse produtor está inserido. E quando a gente vai olhar para a paisagem que ele está inserido, o que a gente utiliza é justamente o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. E acho que é a partir dele que o produtor também pode olhar para a regularidade socioambiental daquela propriedade. Então, a gente falou aqui de produtividade, de manejo de pastagem, mas onde ele está inserido, dentro de qual bioma e quais são as regras e as legislações que esse produtor tem que se adequar. Nesse sentido, quando a gente olha para a reserva legal e APP, que é o que o produtor precisa regularizar para ter um cadastro ambiental rural validado pelo Estado e pelos órgãos de regularização ambiental, para isso, nesse lugar que o Escritório Verde vai atuar. Então, hoje, quando a gente recebe um produtor rural de pecuárias nos nossos escritórios, e a gente atende não só produtores que sejam relacionados à cadeia de pecuária da JBS, mas também qualquer produtor de pecuária, seja cria, recria, engorda, para fazer a regularização socioambiental da fazenda, a gente vai olhar para o potencial daquela fazenda. Então, obviamente que a gente já tem as áreas definidas de reserva legal e áreas de preservação permanente. Muitos produtores têm uma inconformidade em relação ao desmatamento, então a gente vai olhar para esse PRODES e para esse desmatamento ilegal que muitas vezes ocorreu na propriedade, às vezes antes mesmo daquele produtor estar em posse daquela propriedade, e a gente vai olhar de que formas a gente pode fazer essa regularização. Muitas vezes basta que o produtor cerque essa área para que a floresta se regenere, então você não tem necessidade de um investimento adicional que é caro, que é o plantio de mudas para fazer o reflorestamento. Outras vezes ele precisa fazer uma recomposição florestal. E aí o Escritório Verde vai ajudar tanto no Programa de Regularização Ambiental, que é o PRA, como no projeto de recuperação de áreas degradadas. E aí vai entrar não só a parte de floresta, mas também a área de pastagem. Então hoje os Escritórios Verdes têm atuado nessas duas frentes de projetos. A gente ajuda com as consultorias conveniadas para fazer esses projetos para o produtor, porque a gente sabe que isso também muitas vezes exige um recurso. E tem o tempo da morosidade, da velocidade dos órgãos governamentais para fazer essa regularização para o produtor. Mas muitas vezes, quando o produtor chega no Escritório Verde buscando a regularização socioambiental, também é uma oportunidade dele poder recompor essa área e olhar para essa paisagem, olhando também para essa pastagem, se está degradada, se ele está utilizando as melhores áreas dentro da propriedade. Hoje a gente tem a oportunidade de fazer uma integração lavoura-pecuária, fazer uma integração lavoura-pecuária-floresta. A gente já vê produtores utilizando a pecuária regenerativa, que não é um tema novo, mas que tem tomado mais proporções agora, tem produtores se interessando por isso. Então, a gente tem oportunidades dentro dessa paisagem, que é a propriedade rural, e a gente não pode esquecer que o elemento mais importante é a liberdade do produtor em tomar essa decisão. Então, muitas vezes o produtor prefere continuar numa situação de irregularidade pelas dificuldades que ele enfrenta para se regularizar, ou muitas vezes ele prefere continuar com aquela pastagem degradada porque ele não enxerga o investimento com retorno. Então, a gente não pode esquecer que, em primeiro lugar, é a decisão do produtor,
muitas vezes ele não tem acesso a essa informação, e a gente está aí num trabalho de coalizão para levar essa informação ao campo e para deixar que o produtor decida por aquilo que ele se sente mais confortável. Mas é muito importante que a gente dê as ferramentas, tanto para ele ter produtividade, como para ele ter regularização da própria propriedade e estar de acordo com o Código Florestal, que é o que a gente vem discutindo há anos, né? E o Brasil ainda não terminou essa implementação do Código Florestal, mas o produtor precisa olhar para isso porque a gente depende. Eu costumo dizer que a maior preservação ambiental e florestal que a gente pode ter vem da pecuária e da agricultura. Afinal de contas, são nas fazendas que a gente tem essa oportunidade de preservação dessas florestas. Não é num shopping center, não é num condomínio. Né? Então, a gente depende e conta com o produtor rural, com a consciência que ele já tem, mas também dando ferramentas para que ele se regularize e faça o melhor manejo da sua propriedade. Tá certo, perfeito, é isso. Perfeito. Como a Liege bem citou, uma das opções aí para a recuperação das áreas degradadas é a integração lavoura, pecuária e floresta. E a gente tem um case aqui de sucesso de um sítio aqui no interior de São Paulo, para vocês conhecerem aí um pouquinho do que a produtora Maria Fernanda Guerreiro fez no interior de São Paulo, aqui em Brotas. Então vamos conferir aí o trabalho dela. Sítio Nelson Guerreiro. 48 hectares e 100% de utilização de sistemas integrados em suas terras. A proprietária Maria Fernanda é engenheira agrônoma e apoia o uso dos chamados sistemas integrados. Uma das maiores vantagens do uso desse sistema é a recuperação do solo. Uma coisa que eles falam muito, os cientistas falam muito, os pesquisadores, é a vantagem da recuperação do solo quando a gente coloca o sistema de LPF. Eu queria que você falasse como é que era antes e se você viu uma melhora em toda a sua fazenda, que pelo que eu entendi, você colocou praticamente 100% nos 48 hectares que você tem aqui. Sim, Michele, recentemente, no ano passado, a gente teve a oportunidade de participar de um doutorado de um pessoal da Holanda, de um projeto que chama Canopes, e eles mediram toda essa serrapilheira aqui, ó. Essa serrapilheira que a árvore, agora, depois de 10 anos, esses resultados, chegou esse pasto aqui, chegou 80 quilos de N por hectare ano. Então, quer dizer assim, que essa árvore está adubando o meu pasto. 80 quilos de N por hectare ano, você pode quase que aumentar 2 unidades animal por hectare. Então, assim, para a gente, isso é fantástico. Eu estou deixando de usar um insumo de fora, vindo uma ureia tão cara e aumentando meu número de animais. Assim, então, eu não consigo. Hoje, sinceramente, me desculpe, mas eu não consigo ver uma pecuária sem árvore na pastagem. Assim, no começo do ano, eu tive uns estagiários aqui, a gente estava medindo as áreas, eu também não tinha visto. A gente começou a achar minhoca aqui nesse pasto. Para mim, isso é um indício de vida saudável, do solo, né? Desse regeneração, solo sendo regeneração. Então, assim, para mim, isso foi um cúmulo, assim, de uma coisa que nem eu, quando a gente pensou nesse sistema, a gente não acharia que chegaria a tanto, né? Isso é surpreendente. Inspiradora aí a experiência da produtora Maria Fernanda. Bom, e eu quero chamar vocês, antes de continuar aqui as perguntas para os nossos convidados, eu quero convidar você para participar dessa conversa aqui com a gente. Se você quer saber mais detalhes sobre alguma coisa que os nossos convidados estão comentando, manda sua dúvida para a gente pelo WhatsApp. O número é o 11 94379 7041 e a gente está esperando a sua participação, hein? Agora eu começo perguntando aqui para o Maurício. Maurício, a gente viu aí a história da produtora Maria Fernanda, né, que revolucionou ali a produção dela, fazendo a integração com floresta, né, com árvore. Mas a gente sabe que isso não é possível em todos os lugares. Mas a intensificação a pasto é mais possível de ser feita, digamos assim. Então eu queria te perguntar o seguinte: quais são os ganhos produtivos e ambientais dessa técnica de intensificação? Olha, os ganhos ambientais, eu não consigo dizer para você, porque eles são infinitos. Existe uma relação simbiótica entre as atividades, entre as explorações, floresta, agricultura, pastagem. Ora é apenas floresta com pastagem, ora é apenas floresta com agricultura, porque há de se respeitar todos os biomas e características
edafoclimática, topografia, como bem disse o Gustavo. Então, mas a gente sempre deve procurar a integração sem se esquecer que o maior e o melhor de todos os insumos que a agropecuária tem é justamente o meio ambiente, é a conservação ambiental. Esse é o maior insumo. Então, quando eu vejo Liege, Gustavo, Rogério, quando eu vejo o pessoal tratar conservação ambiental como algo dissociado da produção, eu viro bicho, porque elas não apenas não são excludentes, como são necessariamente complementares. Então, dentro do nosso meio de trabalho, que é a natureza, isso é uma condição sine qua non, quer dizer, é impossível se pensar em produção agropecuária sem a conservação. A gente vive disso, a gente tem necessidade disso. E o Brasil vem dando passos extraordinários em ganhos ambientais. A gente não pode esquecer que o Brasil passou 500 anos arando o solo, enfiando arado no solo. Sabe para que serve o arado? Para você descongelar mais rapidamente o solo. Me mostra 1 metro quadrado de solo congelado que a gente tem. E quem foi que desenvolveu o plantio direto? Somos nós, dando show no planeta. Show! Parabéns à Embrapa, 50 anos de Embrapa, e a Embrapa quem faz isso tudo. A gente aproveita para aplaudir aqui os 50 anos da Embrapa. Mas, enfim, esse processo de ganha-ganha é fabuloso. E quando a gente aqui, Gustavo, Liege, aqui a gente está aqui batendo papo e falando de integração, e a gente, sem querer, a gente assume assim, uma postura um pouco modernosa, né? Nós estamos falando de integração lavoura-pecuária, isso revoluciona, mas a gente não pode esquecer que um produtor extraordinário que nós tivemos, que foi o Assis Brasil, foi embaixador do Brasil em Viena, quando a Áustria era a capital do mundo, no século retrasado, depois embaixador em Washington. E esse camarada, em 1900, ele dizia: a criação e a lavoura são irmãs siamesas e devem ser inseparáveis. Em 1900, ele dizia isso. Ele estimulava todos a isso. Então, nós modernos aqui, vocês que estão nos assistindo, nós estamos pelo menos há 123 anos atrasadíssimos. Então, a gente precisa correr para, de fato, querermos ser modernos e aplicar, não é uma receita de bolo. Cada lugar tem a sua característica que tem que ser respeitada. Ah, não, a minha fazenda eu vou fazer tudo assim. Presta atenção. Do lado de cada estrada é de um jeito, olha bem que do lado de lá é diferente. Então, não queira encontrar uma receita de bolo para isso tudo. Entretanto, repito, o manejo é fundamental, seja para pastagem sozinha, seja para pastagem em integração. E já que você me perguntou de lucratividade ou prejuízo, olha que coisa interessante. Não existe, por exemplo, não existe soja melhor do que a soja depois da gramínea. Seja braquiária, seja rosiziense, seja qualquer outra gramínea. Não existe nenhuma soja melhor do que a soja depois de uma gramínea. E também não existe nenhuma pastagem melhor do que uma pastagem pós-soja. Então, eu me lembro de estar conversando com alguns boiadeiros históricos da nossa região, lá no centro-oeste, naquele miolão de Goiás e Tocantins, camarada avesso à agricultura, não, eu mexo com boi, aquele papo, né? Eu mexo com boi, ele não faz pecuária, ele mexe com boi. Ele não queria nem ouvir falar de agricultura. E, por fim, convenceram ele a arrendar um pedaço das fazendas dele, ali naquela região de Araguaçu, sul do Tocantins, para plantar soja. Bom, plantou soja e esse cara ficou maluco com a rosiziense, que foi plantada pós-soja em plena seca
do sul do Tocantins. Ganho diário, o GMD diário da boiada dele, comendo sal mineral ureado. Não era ainda proteinado. Sal mineral ureado. Era 1 quilo por dia. Comendo aquela rosiziense seca, apenas com sal mineral ureado. Esse cara ficou louco. E ele dizia, eu nunca tive esse desempenho nem nas águas nas minhas pastagens. Olha só. Nunca tive esse desempenho. Bom, ele já migrou para proteinado, quer dizer, um baita de um upgrade. Quer dizer, eu tenho visto pecuaristas conseguirem em pastagem pós-lavoura de soja, quer dizer, no período da seca, e os animais com proteinado ganhando 1,6 kg por dia. E esse 1,6 kg por dia, ele vai a quase 1 quilo de carcaça. É um troço extraordinário. Sim. E sem grandes tecnologias. Quer dizer, eu poderia dizer que isso poderia ser acrescido de uma forma assustadora se o pecuarista fizesse aquele trabalho extraordinário da DGT e fizesse o ultrassom de carcaça para saber quem é quem e que de forma isso vai ser homogeneizado antes de entrar nessa pastagem. Aí sim o ganho dele seria máximo. Então, já que disse isso, mais do que integrar lavoura, pecuária e floresta, deve haver uma integração de tecnologias. Sim. É preciso que o pecuarista entenda e assuma a necessidade dele ter com ele, permanentemente, uma caixa de ferramenta. É isso. Não existe Perfeito. um alicate mágico que serre, que aperte, que fure, que aplane. Não existe. Ferramentas são instrumentos precisos. E o pecuarista tem que entender que ele precisa andar com a malinha de ferramenta dele para integrar as tecnologias adequadas às condições de cada pedacinho da fazenda ou de cada pedacinho da exploração que ele vai estar conhecendo bem na palma da mão, né, Liege? Tá certo, Maurício. Uma aula aqui pra gente, né? Inclusive histórica. Rogério, agora falando aí dessa caixinha de ferramentas, né? O que o produtor precisa, quais ferramentas ele precisa ter na mão para realmente começar a recuperar uma pastagem degradada? E a gente sabe que cada realidade é uma, mas tem alguma coisa geral? Tem alguma coisa que sirva para todos os lugares que eles precisam fazer para começar esse processo de recuperação ou reforma, né, se necessário? Perfeito. Como muito bem foi dito antes, tem alguns pontos que são comuns a todas as realidades, né? O primeiro, como muito bem citou a Liege, é a conformidade. Se o produtor ele não tem uma conformidade socioambiental, ele não tem a condição para acessar boas linhas de crédito, ele não tem a condição ideal para rentabilizar esse rebanho através da melhor comercialização. Então, o primeiro ponto comum que a gente pode destacar é a necessidade de regularização socioambiental da propriedade. Uma vez regularizada a propriedade, esse pecuarista ele vai percorrer o segundo passo, que é intensificar a atividade dele no seu hectare. Se ele é exclusivamente um pecuarista, se ele não integrou a sua atividade com a agricultura ou com a floresta, ele precisa estabelecer o melhor rendimento possível de carcaça com aquela forragem que ele tem. E o terceiro ponto é estar atentos ao que o Maurício mencionou, essa caixa de ferramentas que a moderna pecuária não traz, ela exige do produtor. Há anos atrás havia uma grande distância de um pecuarista e de um agricultor. Hoje essa distância não existe mais. O pecuarista ele é, na essência, um grande produtor de forragem. Sim. Cada vez mais ele é um grande agricultor e cada vez mais ele é um grande gestor de floresta. Então,
A recuperação de áreas degradadas, ela demanda necessariamente um investimento. Então, ele precisa balizar esse investimento sobre esses 3 pilares para que a propriedade dele seja cada vez mais produtiva, cada vez gere mais serviços ambientais que, conforme mencionado anteriormente, estão sim fortemente relacionados ao sucesso agropecuário dele enquanto fornecedor de carne, de alimentos e de fibras. Essa é a vocação do nosso país, intensificar os processos produtivos da agricultura. Passamos por nesse exato momento, a agropecuária brasileira passa por uma revolução com 2 vieses muito claros, o digital e o biológico. Então, o produtor precisa se atualizar e dentro da sua realidade territorial, da sua realidade regional, fazer o uso, como muito bem o Maurício mencionou, dessas ferramentas que são de suma importância para o sucesso dele na pecuária e na agricultura. É isso, a gente falou bastante aqui de áreas degradadas, mas a gente também sabe preservar, né, Gustavo? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. A Embrapa tem aí um estudo bem bacana, né, mostrando o quanto que o Brasil preserva dentro de propriedades rurais, dados que a gente bastante bem conhece, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre os highlights desse estudo e como que a gente chegou nesse patamar e como que a gente vai continuar cultivando tudo isso, né? Não, esse é um trabalho que a Embrapa Territorial ela realiza de forma periódica. Então, é um trabalho que nós chamamos de atribuição, uso e ocupação das terras do Brasil. É mais ou menos dar a César o que é de César, fazer essa ponderação de como está a ocupação das nossas áreas, mas segregando elas sobre o que são áreas privadas, o que são áreas públicas e como elas estão sendo usadas. Sim. Porque atribuição é um papel do Estado brasileiro, ele atribui as terras para determinados fins, para utilização ou para não utilização, como é o caso das unidades de conservação, das terras indígenas, das áreas quilombolas, dos assentamentos da reforma agrária e das áreas militares. São áreas delimitadas por decreto. É um decreto que diz qual vai ser a finalidade daquela área. As unidades de conservação e as terras indígenas são áreas protegidas, para vegetação protegida, que tem como finalidade realmente proteger o meio ambiente, a fauna, a flora, os recursos naturais. Então, é um mecanismo que nós temos de proteger a vegetação nativa por meio desses decretos. Mas também nós tratamos sobre a ocupação das terras do Brasil. E elas são ocupadas majoritariamente por propriedades rurais. E dentro dessas propriedades rurais, como o Liege disse, nós temos um cadastro ambiental rural, onde cada produtor rural ele fez o seu cadastro do seu imóvel, dizendo o que ele está separando para APPs, para reserva legal, ou seja, topo de morro, áreas declivosas, beira de rio, nascentes de água. São até 18 categorias que ele diz como estão determinado, como estão essas terras para preservação do meio ambiente em conformidade com o Código Florestal. Então, nós temos o papel do Estado, primeiro, determinando o que são áreas protegidas, e segundo, uma legislação vigente, o Código Florestal Brasileiro, que determina qual o percentual de áreas que devem ser preservadas dentro de cada um dos imóveis rurais do Brasil. Então, com isso, nós conseguimos montar um mapa do Brasil e transformar isso em dados numéricos. Quando a gente mapeia por satélite, nós vemos que nós temos 66% do Brasil de áreas protegidas, preservadas ou conservadas para a vegetação nativa no Brasil. 66% é 2/3 do nosso país dedicados para o meio ambiente. Tá? Só que o agro brasileiro, ele dedica esforços para preservar metade desse valor. Ou seja, 1/3 do Brasil é dedicado à preservação do meio ambiente dentro do mundo rural que nós chamamos, dentro do pessoal aí que está produzindo alimentos, fibras e energia. Pode ser extrativistas, pode ser produtores de cana, de grãos, de florestas, pode ser todos os pecuaristas, mas eles estão dedicando para a produção de alimentos, fibras ou energia e preservando 1/3 do Brasil. Esse 1/3 do Brasil, em patrimônio fundiário, isso representa 3 trilhões de reais.
Não tem nenhuma categoria profissional no mundo que dedique tamanho investimento, tamanho patrimônio em prol da preservação do meio ambiente. Isso só de patrimônio fundiário imobilizado. Se a gente levar em consideração o custo de oportunidade, etc., isso é muito mais. Ou seja, os nossos produtores rurais, eles alimentam 220 milhões de habitantes aqui do Brasil, quase 220 milhões de habitantes, mais 1 bilhão de bocas mundo afora, preservando 1/3 de um país de dimensões continentais. O outro terço de áreas protegidas, áreas devolutas, áreas não utilizadas, mas é esse o panorama. Nós usamos para a produção agropecuária pouco mais de 30% do nosso país. 3,5% para infraestrutura, cidades, mineradoras, grandes massas de água por hidrelétricas e os outros 66% do Brasil de áreas dedicadas à preservação do meio ambiente. Temos muito que fazer ainda. Sim. Temos muitos problemas para resolver, sejam de cunho de produção, como nós estamos debatendo aqui, seja no cunho da preservação. Imagine que cada uma dessas áreas preservadas tem que ter uma gestão dessas áreas. Elas devem ser muitas vezes cercadas, mas todas elas devem ser observadas. O produtor rural tem que fiscalizar essas áreas, impedir que sejam queimadas, cortadas, que entre um caçador, que entre um pescador na época de defesa. Então, o produtor rural tem que fazer a gestão dessa área. E a contrapartida dele é, como o Rogério disse, ele tem o benefício ecossistêmico do microambiente local, então ele tem ganhos para a produção agropecuária dele, mas os verdadeiros ganhos dessa preservação não são nem nacionais, eles são planetários. Mas todos os ônus estão recaindo sobre o produtor rural. Então a gente precisa encontrar mecanismos cada vez mais ágeis e interessantes que recompensem o produtor rural por esse esforço que ele faz para a preservação da vegetação nativa. Com certeza. E assim, a gente tem o que avançar, mas é importante a gente reconhecer o que já está sendo feito para a gente avançar bem, né? Eu acho que isso é bastante importante. Agora, Liege, além do reflorescimento, da integração lavoura-pecuária e tudo mais, os produtores precisam avançar também em outros aspectos para se regularizar, né? Para ter a regularização da propriedade, ter o seu registro no CAR. Então, quais que são os principais desafios que vocês percebem hoje com os escritórios verdes que mais dificultam aí a vida do produtor para essa regularização? Só para contextualizar, a gente tem hoje 17 escritórios verdes espalhados pelo Brasil, principalmente nos biomas Amazônia e Cerrado, que são os biomas com maior dificuldade ali na gestão da questão do desmatamento, e a gente deve expandir até o final do ano para 20 escritórios, atendendo aí todos os produtores do Brasil, não só nas regiões que eles estão localizados, mas de outras regiões também. Claro que o desafio adicional, acho que tudo começa com a conformidade, como o Rogério colocou. Então, acho que o primeiro passo muitas vezes ainda existem produtores que não têm o cadastro ambiental rural, ou que têm um cadastro ambiental rural antigo, então não é tão simples, ele é autodeclaratório, ele tem uma certa facilidade em fazer o cadastro ambiental rural, mas a gente sabe que o cadastro passa por um processo que muitas vezes esse produtor altera diversas vezes esse cadastro ambiental rural, então não tem um critério de sobreposição de áreas também que não podem ser exploradas, como as florestas públicas, por exemplo, as áreas públicas não destinadas. Então hoje o cadastro ambiental rural passa por um processo de melhoria e o produtor também fica à deriva muitas vezes disso. A gente tem sobreposições de cadastros ambientais rurais na mesma área, mais de um produtor registrando aquela região. Então isso também precisa ser olhado junto com os órgãos ambientais. Então acho que o primeiro degrau é ele conseguir fazer o cadastro ambiental rural. Uma vez feito, ele conseguir avaliar esse cadastro ambiental rural de forma a ter conformidade no Código Florestal. Mas o mais importante desse cadastro ambiental rural, para que ele esteja apto a fornecer para qual indústria ele tiver vontade de trabalhar em parceria, como é o mercado da pecuária, é que ele possa resolver a questão do desmatamento ilegal dentro da propriedade. Então, hoje a gente tem aí acordos com o Ministério Público, termos de ajustamento de conduta, muitas indústrias já possuem e trabalham sobre essa régua há mais de 10 anos, fazendo esse monitoramento. Então, para isso, o produtor precisa ter o cadastro, além de ter o cadastro, ele precisa olhar para esse desmatamento e fazer ou um PRA, que é um programa de regularização ambiental, ou mesmo fazer, muitas vezes alguns produtores assinam TACs com o Ministério Público para poder recompor essas áreas e aí
estar em conformidade para escolher que mercado ele vai fornecer esse produto que ele faz na propriedade dele, seja soja, seja milho, seja algodão, seja pecuária. E aí eu acho que tem uma questão também que a gente olha às vezes para a floresta como um incômodo, como um ônus que a gente tem que cuidar, mas acho que o Rogério também trouxe aqui essa questão do quanto que as árvores e a floresta preservada dentro de uma propriedade contribuem para esse ecossistema, não só da propriedade, mas às vezes da região. A gente tem estudos aí, tem uma pesquisadora chamada Ludmila Hatz, ela é pesquisadora da Udwell e também do IPAM, e ela já fez diversos estudos no sentido das diferenças, às vezes, de uma propriedade. O Maurício colocou, você atravessa a rua, uma propriedade que tem uma composição florestal preservada e uma outra vizinha, na mesma área, com o mesmo índice de chuvas, que não tem a área, 1 grau, 2 graus abaixo ou acima uma propriedade da outra. Então, você tem uma diferença regional climática daquela propriedade que preserva para que não preserva. Então, o ganho, ele muitas vezes não passa só pela contabilização financeira. A gente não consegue enxergar, claro que a gente precisa desenvolver legislação para o pagamento de serviços ambientais, então esse produtor precisa ser remunerado por essa preservação, não há dúvidas. Ou mesmo o pagamento do mercado de carbono, que vem chegando forte, mas é um mercado de transição, a gente não vai vender carbono eternamente, a gente vai sair de uma condição para ir para outra, então o produtor precisa olhar para isso também. E a gente fica aqui falando, às vezes eu me coloco até na situação do produtor que está em casa ouvindo, como se a gente estivesse aqui ditando regras e estabelecendo o que ele tem que fazer na propriedade dele. E a gente sabe a dificuldade, Maurício está aqui, é produtor rural, que é de fazer tudo isso. É uma grande gestão, é uma empresa funcionando ali, que muitas vezes com funcionários, que ele precisa administrar não só essa parte que toda empresa tem, mas essa gestão da paisagem, da propriedade dele e também da preservação das florestas. Então, acho que tem esse componente adicional, a gente olha e tenta orientar e dar as ferramentas, também como o Maurício colocou, mas é importante dizer que a gente depende de condições para que essa floresta fique de pé, mas é importante dizer a importância dela ser preservada. Então, se a gente hoje preserva 66% do nosso território, não é só uma questão mandatória, mas a gente precisa preservar para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência global, e isso precisa ser remunerado para aqueles que fazem esse papel, sem dúvida. Sim, sim. É isso, é isso. Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso painel. Foi um prazer conversar com vocês. Tenho certeza que tudo que a gente conversou por aqui realmente trouxe muita informação para os produtores que assistem a gente em casa. Então, muito obrigada a Iliege, Gustavo, Rogério, Maurício. Obrigado, realmente foi um prazer conversar com vocês. Obrigado. Obrigada. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL. Apoiador oficial na América do Sul da Copa do Mundo da FIFA no Catar. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.